Olá, meus queridos alunos do EJA 4, né? Eu sou o professor Regis, estamos conversando ainda sobre a África, tá certo? Hoje a gente vai perceber alguns detalhes do continente africano, de grande importância para a gente entender um pouco do mundo atual. A gente tem que voltar, né, para o continente africano para você ver algumas coisas, né, do mundo atual que vão se encaixar, a gente entendendo um pouquinho da história da África, tá certo? Então, pessoal, eu sou o professor Regis Barbosa, professor de História do EJA 4, tá certo? Então, você já sabe, terminou a aula, né, o que é que você faz? Você vai fazer as atividades. Feitas as atividades, né, você manda lá para a gente, né, e sempre, né, assistam às aulas, né, tirem dúvida com os professores, né, que nós estamos sempre à disposição de vocês, tá ok? Então vamos lá, EJA 4, vamos conversar um pouquinho, né, sobre a questão dos africanos, tá certo? Então vamos lá, vamos aqui ao que me interessa, tá certo? Deixa eu me posicionar, pronto, tá certo? Então, pessoal, a África ela é considerada o berço da humanidade, visto que, pessoal, né, as espécies mais antigas do ser humano, né, estão lá na África, né? Então, as primeiras formas de vida surgiram aproximadamente há 3,8 bilhões de anos. A espécie Homo sapiens, né, representa a espécie humana, né, que foi encontrado há 200 mil anos, né, no continente africano. Então, nós somos descendentes, né, do Homo sapiens. Né? Então, o Homo sapiens foi encontrado no continente americano. Tá certo? Então, você já sabe. Caiu em prova, né, qual foi o descendente, né, da nossa espécie encontrada no continente africano? Homo sapiens. Se perguntar, o Homo sapiens foi encontrado inicialmente em qual continente? África, tá certo? Bom, foram milhares de anos desse processo evolutivo lá no sul da África, né, na região do chamado Rift Valley, né, entre o Anthropelus, né, uma espécie do gênero Homo, que começou a migrar para outra região do planeta, há mais ou menos 2 milhões de anos. Há cerca de 2 mil anos, o grupo de Homo sapiens, que somos nós, começaram a desenvolver as primeiras grandes civilizações do continente africano. Então, ó, essas duas palavrinhas estão interligadas, tá certo? O Homo sapiens, tá certo? A espécie da qual nós descendemos, está ligado quem? Ao continente americano, tá certo? E a partir, né, da evolução do Homo sapiens, eles foram criando as civilizações. A primeira grande civilização do Homo sapiens, lá no norte da África, foi o Egito Antigo, tá certo? Que a gente já estudou no EJA 3, tá ok? Egito Antigo. Bom, antes, né, da chegada do europeu ao continente africano, tá certo? Esta área era toda dominada por quem? Por impérios e reinos, tá certo? Os povos viviam nesta época exclusivamente de quê? Da caça, né? Existe o pessoal do Congo, tá certo? Os bantus, né? Eram impérios e reinos africanos que viviam a sua vida linda e maravilhosa até a chegada de quem? Do europeu. Tá certo? O que isto vai influenciar a chegada do europeu no continente africano? Tá certo? Bom, o europeu, na época das grandes navegações, eles buscavam caminhos alternativos para chegar à Índia, tá certo? Então, neste período, né, existiu as grandes navegações. Né? E o que eram essas grandes navegações? Eram expedições marítimas, né, realizadas por Portugal, Espanha, né, França, Inglaterra, tá certo? Que tinha como objetivo a descoberta de novos continentes, né? Por exemplo, a chegada do português
Aqui no Brasil, na América, faz parte das grandes navegações, tá certo? A chegada, né, do europeu, né, no continente africano faz parte do período das grandes navegações. Então, as grandes navegações eram isso, eram essas expedições marítimas realizadas por Portugal, Espanha, França, Inglaterra e Holanda em busca de novas terras, tá certo? Bom, para realizar o comércio com os povos africanos na costa atlântica, os europeus estabeleceram feitorias, né? Olha o que são essas feitorias também, que é danado para perguntar para a gente o que são feitorias. As feitorias são armazéns, são locais onde se depositavam mercadorias. Que mercadorias eram essas? Marfim, madeira, ouro e peles de animais, tá certo? Só que eles perceberam que também poderia existir o comércio de pessoas escravizadas, tá certo? Nessas feitorias, né, os europeus guardavam marfim, madeira, ouro, peles de animais, tá certo? E eles começaram a observar a existência da possibilidade de um comércio de pessoas escravizadas. Com isso, pessoal, milhões de africanos foram retirados à força de suas terras e enviados para as colônias europeias, principalmente na América, para trabalhar em plantações e na extração de metais preciosos. No caso do Brasil aqui, né, a colônia europeia foi Portugal, que pegava o negro escravizado, trazia para o Brasil para ele trabalhar onde? Nas plantações de cana-de-açúcar. Em outros países, né, era em busca do ouro, em busca de prata, mas aqui no Brasil foi essencialmente, né, em busca, né, do cultivo da cana-de-açúcar, tá ok? Bom, como é que entra a questão da escravidão na África, pessoal? A escravidão na África, ela já existia antes de começar esse tráfico trazendo para a América, tá certo? Lá, normalmente, quando existia guerra entre as tribos, os perdedores se tornavam escravos, né, das pessoas que ganharam a disputa, né? Os vencedores escravizavam os vencidos, que passavam a trabalhar em troca de moradia, alimentação, vestuário. Os escravizados não podiam ser vendidos nem trocados. E seus descendentes herdavam a condição do país. Então, era tipo um status, né? Eu ter vários escravos, eu era um grande país, né? Uma grande nação que tinha vários escravos. Esse sistema praticamente, né, existia em todo o país. Agora, olhe como a coisa muda de figura, né? Quando ela deixa de ser uma questão cultural e passa a ser uma questão econômica, tá certo? Com a expansão muçulmana a partir da costa da África, né, a parte lá de cima, o norte da África, né, foi colonizado pelos árabes, na sua grande maioria muçulmanos, tá certo? Os muçulmanos, né, eles tinham esse hábito da escravidão dos povos vencidos. Então, mais de 8 milhões de escravizados da África subsaariana foram deslocados, né, para a África do Norte, tá certo? Fora da África, o tráfico de escravizados já existia, né, realizado por árabes, né, que levavam os escravizados para quem? Para o Oriente Médio e para o sul da Europa e da Ásia. Então, os árabes já tinham essa cultura de vender os povos escravizados. E vendo aquela oportunidade, né, que a América precisava de trabalhadores, ele teve a ideia magnífica, né, de vender os africanos. Então, o contato com o europeu intensificou a partir do século XVI e ampliou o tráfico e mudou de forma profunda a organização social e econômica em todo o continente africano. Muitos dos povos da África se especializaram em capturar e em vender, né, escravos para o mercado da África. Então, muitos dos escravos que vieram para o Brasil, como para outros países da América, né, vieram escravizados pelos próprios africanos,
que buscavam tribos menores, né, para vender, para ganhar dinheiro, tá certo? Infelizmente, tá certo? Muitos africanos foram os grandes responsáveis, né, por isso. Os indivíduos eles eram capturados por povos africanos, militarmente mais fortes, e levados para o litoral, aonde eles eram vendidos para comercializantes europeus, que transportavam para as colônias em navios negreiros, né? Aqui para o Brasil, eles vinham essencialmente para Salvador e depois para o Rio de Janeiro, que foram as nossas duas capitais, né? Já agora, há poucos anos, né, há cerca de cento e poucos anos, né, a outra capital foi Brasília, mas já foi Salvador e Rio de Janeiro, tá certo? Bom, o transporte até a América, pessoal, era demorado, né? E ao longo do caminho, muitos morriam, né? Morriam por quê? Doença, falta de água, de comida, rebelião, que eles não queriam vir para o Brasil, castigos, eram castigados e morriam. Na África, o pagamento dessas pessoas escravizadas era feito com produtos industrializados, como tecido, arma de fogo. Na América, os escravizados eram trocados por açúcar, algodão e tabaco, para você ver a situação da coisa, tá? Então, o continente africano, né, ela tem essa triste parte a ser contada, que muitos dos seus, né, vieram escravizados para a América, tá certo? E muitos deles vieram escravizados pelos próprios africanos. Né? Como eu disse, era comum, né, abrigo entre tribos, né, que o vencedor escravizasse os perdedores. Mas não era comum, né, a venda dos perdedores. Né? Com a chegada do europeu com essa cultura, é que o negócio desandou, tá certo? Então, boa parte da população brasileira, né, é constituída de descendentes africanos, tá certo? Que vieram nesse período. Então, a gente tem uma ligação histórica com o continente africano, muitas das vezes esquecido, negligenciado, tá certo? Mas boa parte da nossa população, nós todos, né, que nós somos uma cultura miscigenada significa misturada. Nós temos laços dos nossos ancestrais com o continente africano, que muitas vezes são renegados, são esquecidos e principalmente discriminados. Então, o grande objetivo da gente estudar a África é conhecer um pouco para entender, né, esse processo que aconteceu no país, né, no continente africano. Tá ok? Qualquer dúvida, você repete o vídeo, né, lê aquele textozinho que está lá de apoio ou entre em contato com a gente.